Nossos dois assuntos do vídeo de hoje. Em primeiro lugar, o IBGE divulgou o desempenho do setor de serviços aqui do Brasil, um crescimento um pouco superior a 2%, mas num ritmo muito inferior ao que nós estávamos verificando nos meses anteriores, vamos explicar isso aí. E em segundo lugar, dentro daquele contexto no qual a inflação norte-americana bateu em apenas 0,1% em maio, esperava-se que o Banco Central deles, o Federal Reserve, desse algum sinalizador a respeito de queda da taxa de juros. E foi justamente ao contrário. Isso aí está estourando uma rebordosa a respeito disso até aqui no Brasil, e nós vamos conversar sobre esses assuntos. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Para o trabalho agora, pessoal. Como eu falei na introdução, o setor de serviços do Brasil registrou um crescimento agora em abril exatamente de 2,68% em relação a abril do ano passado. O crescimento sempre é bom, é claro, mas vamos lembrar, é um ritmo de expansão desse setor importantíssimo, majoritário da economia, que vem recuando mês a mês. Lembrando que ainda em outubro do ano passado, a expansão era de 9,7%, caiu para 6,5% em novembro, e foi assim numa queda até fevereiro, quando teve um repiquezinho de 6,51%, que eu atribuo a nova metodologia adotada pelo IBGE para os setores produtivos do país, comércio, indústria e serviços. E agora, gente, o resultado que saiu hoje de abril, o crescimento despencou para 2,68%. O que está acontecendo? Por que essa atividade econômica, que há poucos meses estava crescendo realmente de forma muito intensa, nos deu um resultado tão modestinho assim referente ao mês de abril? Gente, eu já expliquei algumas vezes que o movimento de uma economia grande como a do Brasil não é algo instantâneo. Não é, vou fazer recessão, ela acontece no dia seguinte. O país se comporta como um grande transatlântico, onde as acelerações e as freadas não são tão perceptíveis assim no curtíssimo prazo. Elas vão acontecendo gradativamente. Lógico que temos exceções, como aconteceu lá no Plano Collor, quando zeraram as contas bancárias de todo mundo, mas a maior parte das pessoas que me escuta aqui, acho assim, não era nem nascido naquele momento. E também um outro exemplo de um cavalo de pau dado na economia brasileira e mundial foi o fica em casa da pandemia. No mais, quando um país acelera a sua produção ou desacelera, isso vai aos poucos, como eu falei, a aceleração ou freada de um grande transatlântico, nesse caso chamado Brasil. E aí? O transatlântico do setor de serviços efetivamente está freando no país. Como eu falei, os percentuais de crescimento anteriores eram muito maiores. Isso tem a ver também com a base comparativa, já que o setor de serviços foi o último a entrar em produção ou atividade plena depois das restrições da pandemia. Mas o que se observa é o seguinte: temos uma clara tendência que essa desaceleração de crescimento já no resultado de maio ou junho vire queda, e isso é uma coisa muito séria. Lembrando que o setor de serviços, talvez essa pesquisa do IBGE não inclua a todos os serviços possíveis de se imaginar, mas representa sim uma amostra que diz respeito a quase 70% da economia brasileira. Só isso. E se os serviços vão mal, começarem a cair como pelo jeito vão, indica um processo sim de desaquecimento. Mais grave que isso, queda da atividade econômica, recessão. Eu estou dizendo isso há alguns meses, lamentavelmente estou dizendo isso. Nós não estamos muito longe aqui no nosso país de um processo recessivo. Vão culpar os juros? A Selic é 13,75%. Claro, a Selic inibe sim a atividade econômica, inibe o consumo e assim provoca um efeito em cadeia negativo na economia. E será que por esse argumento nós temos que simplesmente reduzir os juros básicos aqui no país? Eu diria que não, e lamentavelmente não. Eu gostaria que se reduzisse. Mas para a Selic cair aqui no Brasil, o Banco Central, a autoridade monetária, tem que ter praticamente a certeza de que isso não vai colaborar com um eventual aumento inflacionário no país, que não depende apenas dos juros, mas também, essencialmente, gente, dos gastos públicos. E isso que é a pedra no sapato da gestão atual. Nós sabemos que o governo federal quer aumentar seus gastos via emissão monetária ou até pior, aumento de impostos. E acontecendo isso,
nós vamos ter o pior dos mundos, a chamada estagflação. Melhor juros altos sem inflação que juros baixos com inflação, e isso muitas pessoas podem discordar de mim, mas eu defendo essa tese a unhas e dentes. E o segundo assunto, sim, diz respeito aqui ao Brasil, mas começa lá nos Estados Unidos. Comentei ontem a respeito da inflação norte-americana de 0,1%, o menor percentual para o mês desde lá de 2021. Notícia excelente para os norte-americanos, e muitos dos analistas econômicos de lá até os daqui começaram a usar esse resultado como argumento para que o Federal Reserve aceite derrubar juros, aceite acabar com o ciclo de alta da taxa de juros deles e comece a reduzir. E ontem, rapidamente, eu comentei sobre isso, a despeito da péssima qualidade da imagem e do áudio de ontem, porque deu um probleminha aqui na câmera principal do nosso canal. Vamos ver se agora ela se comporta direitinho, essa travessa. Mas o negócio é o seguinte, gente, o Banco Central dos Estados Unidos, frente a essa informação de inflação de 0,1%, não entrou na onda daquelas pessoas que queriam que os juros caíssem. Sinalizou, agora o juro vai ficar estável. Talvez até suba mais 2 vezes durante esse ano, no decorrer desse ano. E isso provocou uma rebordosa, caiu bolsa em todo mundo, só que ele está falando exatamente a coisa certa, a meu ver. Há quem discorde de mim. Claro que tem muitas pessoas que discordam do que eu falo, mas o debate é livre, pelo menos por enquanto ainda é livre aqui no nosso país. Mas isso aí também, como eu falei, repercutiu no Brasil. E o presidente do Banco Central Brasileiro, Roberto Campos Neto, acabou declarando, se não me engano hoje mesmo, que ele tem que ser comedido, tem que olhar com bastante critério a expectativa de queda dos juros aqui no Brasil também. É claro que ele está observando o que acontece nos Estados Unidos, e se o presidente do Federal Reserve, muito mais calejado em controle da inflação, já que eles não tiveram nenhum episódio de hiperinflação, pelo menos nos últimos 100 anos ou mais, ele presta atenção no que os bancos centrais mais poderosos do mundo fazem para não destoar muito das políticas monetárias globais. Está correto, a meu ver. E lá, assumindo uma postura conservadora, a tendência da autoridade monetária brasileira é partir para o mesmo caminho, além de, eu acredito que o Campos Neto tenha suas convicções individuais, pessoais, de que baixar a Selic nesse momento seria uma séria ameaça à estabilidade do nosso real, da nossa moeda. Então, apesar do juro estar caro para dedéu, não só a Selic está extremamente elevada, mas compras a crédito estão muito proibitivas e vem sim impulsionando o processo recessivo aqui no Brasil, ele não pode fazer diferente, porque ele tem que zelar pela estabilidade da nossa moeda. Mas é aquela coisa, muitas pessoas misturam a técnica com o discurso político. Aí vem a presidente do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, que quer organizar manifestações públicas na rua, vão para a rua para defender a queda de juros. Lamentavelmente não é assim, não é a vontade política que vai definir isso, e sim uma questão técnica. Se houver ameaça de inflação, um presidente responsável de Banco Central não vai mexer na taxa de juros, especialmente se for para baixo. Então vamos tirar o cavalinho da chuva. Acredito que a Selic brasileira vai se manter em 13,75%, pelo menos até a inflação brasileira completar 3 meses de estabilidade. Mas agora em junho, lembrando, nós vamos ter o aumento do preço dos combustíveis por conta da reoneração do ICMS, e isso vai fazer com que a inflação brasileira, os preços brasileiros no seu conjunto, especialmente IPCA, tenham repiquezinho, e tal situação vai quebrar uma sequência inflacionária razoável para basear a redução da Selic. Por hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, talvez não tenham gostado porque não são notícias muito boas, mas se concordam com o conteúdo, por favor, me ajudem a divulgá-lo, repassando ele para suas redes de contatos. E também, quem não é inscrito no canal, por favor, ou então seja muito bem-vindo aqui ao Fora de Curva. Gente, um abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal.